Olá, pessoal, bem-vindos a mais um GabiCast. E hoje o nosso podcast está muito bacana. Quero aproveitar e pedir a sua ajuda para colaborar conosco compartilhando todas as nossas entrevistas, porque nós temos visto assim que cada mulher que tem visto aqui, tem vindo aqui, tem visto, né, e assistido o nosso podcast, tem sido muito abençoadas. Então, assim, se você quer abençoar a vida de alguém, compartilha, vai compartilhando para a gente criar uma rede de apoio onde as nossas vozes vão ser ouvidas, tá? Eu tô contando com você para isso. E hoje, nosso programa tá doce demais. Olha, vocês vão ver aqui daqui a pouco, né? Porque o quadro tá fechado, mas eu já tô aqui, já desesperada, porque o programa tá muito legal também, o nosso podcast tá muito legal. E nós vamos estar contando a história, né, de uma mulher que eu amo demais, em muitos aspectos. E ela tá aqui hoje não só porque eu amo demais, mas porque ela tem uma voz para colocar para fora, ela tem algo para colocar e para contar, e a vida dela tem inspirado não só a vida de muitas mulheres, mas a vida de muitas pessoas que passaram por desafios como ela passou, mas que têm decidido romper suas dificuldades. Eu vou deixar que ela se apresente, mas desde já você dá o seu like, você vai compartilhar, e olha só, se você conhece alguém que tem uma história, os anônimos, como a gente tem falado, essas pessoas anônimas, né, que têm feito tanta diferença e que às vezes ficam ali no oculto porque não tem uma oportunidade, porque não tem milhões de likes, milhões de views. Esse é o seu espaço. Então, se você conhece alguém, chama a gente no direct, indica essa pessoa, me fala assim, não, eu quero falar, eu quero colocar para fora, porque aqui é o seu espaço, ok? Então, vamos lá, ela vai se apresentar, antes da gente começar a contar um pouquinho e conversar, fazer esse bate-papo que eu sei que vai impactar você. Vamos lá? Oi, gente. Meu nome é Tânia Azevedo, eu sou lá da Missão Metodista Meu Dom. E eu tô aqui para compartilhar um pouquinho das minhas histórias com vocês, né? Das coisas que eu passei, enfim. E a gente vai batendo esse bate-papo, né? Eu sei que vocês estão vendo, né? Daqui a pouco vocês vão ver aí um monte de coisa. Olha só, gente. Isso aqui vai ser pro final. Porque isso aqui é o pote de ouro. Que a gente vai falar no final até chegar isso aqui. Porque, na verdade, isso aqui é o recomeço. A vida da Tânia. Então, a gente vai passar uma linha do tempo até chegar aqui, né, Tânia? Então, assim, prepare os lencinhos aí, porque a gente vai ter muita coisa para compartilhar, né? E a gente vai começar, Tânia, assim, eu conheço a Tânia há muito tempo, né? Uma caminhada, a gente não vai falar de idade, mas é uma caminhada aí de mais de 20 anos, né? E eu queria que você contasse um pouquinho pra gente, né, do começo da sua história, né? Quem era a Tânia há 20 e poucos anos atrás, né? E o processo que você viveu, porque olha só, a Tânia, essa mulher linda aí na nossa frente, mas às vezes por trás de uma história de sorriso que você vê, né, a gente vem carregando uma história de desafios, de superação, né? E quem era a Tânia há 20 anos atrás? O que aconteceu com a Tânia, né? E pra gente chegar aí nessa linha do tempo no final. Assim, eu fui criada num lar muito, assim, com muitas dificuldades. Ih, gente. Produção, já pega o lencinho. E eu tô meio emotiva essa semana, gente. Acho que não foi uma boa semana, mas também. E fui assim, meus pais sempre... meu pai sempre trabalhou muito para dar, né, o melhor para a família, apesar de todas as dificuldades, ele sempre trabalhou, mas a gente sempre teve assim muita escassez, muita dificuldade, né? Eu sou de uma família de quatro filhos, eu sou a única menina, eu tenho 3 irmãos, 2 gêmeos. Tenho um irmão mais velho e tenho os mais novos que são gêmeos. Então, depois que os meus irmãos mais novos nasceram, a gente mudou, né, para uma outra casa. Mas, assim, a minha mãe sempre trabalhou muito e ela sempre teve muita dificuldade, sempre trabalhou muito. E a gente acaba, com uma família de 4, com gêmeos, a gente acaba ficando um pouquinho de lado, né? Enfim, mas aí... E eu, com 16 anos, eu comecei a namorar o meu marido, né? Que eu tô até hoje com ele. Amém. E eu casei muito cedo também, casei com 20 anos.
Logo com 2 meses de casada, eu engravidei. Quando eu fiz 3 meses de casada, eu descobri que eu estava grávida do Rafa, de 1 mês, né? De 5 semanas. E foi uma alegria muito grande, porque meu sonho era ser mãe, né? Sempre quis ser mãe. E ele até brinca comigo hoje, quando eu falo, cadê meu presente? Ele fala, teu presente sou eu que te fiz mãe, né? Ele brinca assim, eu casei muito cedo. E logo com 26 eu tive a Natália, né? E quando a gente casou, pouco tempo depois Marcinho teve a oportunidade de abrir o mercado, né? Um mercadinho pequenininho lá no Meudon. Na época ele trabalhava muito, ele saía de casa às vezes 7 horas da manhã e só chegava 10 da noite. E a gente morava longe, num bairro longe. E o meu filho às vezes ficava uma semana sem ver ele, assim, a gente trabalhava muito, né? Eu trabalhava fora, e botava o Rafa na creche, voltava para casa e voltava para o trabalho. E assim, aí depois eu mudei para o Meudon, parei de trabalhar fora, fiquei com as crianças em casa, logo engravidei da Natália, né? E aí eu ficava trabalhando entre o trabalho na igreja, né? Trabalho em casa. E aí, assim, eu ficava os meus dias sempre cuidando de filhos, sempre tendo os filhos em volta, sempre, né? Tendo muita coisa para fazer, não tinha tempo para nada. Nada. Na verdade, fazia muitas coisas, mas nada ao mesmo tempo. Nada ao mesmo tempo, porque não tinha tempo para, né? E trabalhava bastante. E aí, nós compramos a nossa casa, Deus deu oportunidade de a gente comprar a nossa casa, aí nós compramos, aí fizemos uma reforma, demorei um pouquinho para mudar. Aí, quando eu estava uns 5 anos morando lá, o meu marido cismou de mudar para Várzea. Eu sempre gostei muito de bicho, sempre gostei muito de cachorro, de animal. E eu tinha 2 cachorrinhos nessa época. E aí nós mudamos para Várzea. E aí foi onde eu tive a depressão. Então, assim, eu morava num apartamentão lindo, novo, porque ninguém tinha morado antes naquele apartamento. Ou seja, aparentemente, aquela conquista pra você era tudo que, né? Às vezes uma mulher busca, o que as né? pessoas olham e pensam assim, nossa, mas a mulher tem tudo. A gente tinha carro zero, carro novo. Eu tinha meu carro, eu ganhei meu carro com lação em cima. E assim, a minha vida mudou muito, né? De quando eu era criança para a vida de casada, mudou muito. E nós compramos esse apartamento ali na rua na Sebastião Teixeira, quer dizer, centro da cidade. O apartamento era novo, a gente comprou ele não na planta, mas comprou zerado, ninguém tinha mudado e reformamos o apartamento, só que eu não estava feliz. E foi nessa época que eu saí da igreja, que eu comecei a parar de ir na igreja. Com o tempo eu fui parando. E assim, a igreja é muito grande, eu não culpo as pessoas, mas a igreja é muito grande, você acaba deixando, assim, não é deixando de lado, mas não percebendo que aquela pessoa não está indo mais. E foi o que aconteceu com a gente. Ninguém percebeu que a gente foi deixando de ir. E eu fui deixando de ir, fui me afastando. Não tive problema com ninguém lá, graças a Deus por isso. Mas fui me afastando, fui me esfriando. E aí entrou esse processo de começar a sair da igreja, né? Se é que dá para começar a sair? Bom, enfim. E do processo de depressão. E aí eu ficava dentro daquele apartamento lindo. O prédio tinha tudo. Tinha tudo que... área de lazer, tudo, completa. Tudo que você pode imaginar. Academia, sauna, piscina, salão de festa, salão de jogos, salão disso, salão daquilo. E eu não aproveitava nada. Eu passava os meus dias deitada na cama, com a cortina fechada. Eu não sabia se tinha sol, eu só sabia porque eu me levantava só para dar um almoço para a menina, para a Natália, e eles estudavam muito pertinho. Então eu falava com o Rafa, leva ela para mim na escola. E aí eu ia, ficava na varanda olhando ele enquanto ele ia e voltava. Aí quando ele chegava em casa eu voltava pro quarto para dormir de novo. E quando dava, aí botava o celular para despertar 5 horas. E nesse período, Marcinho ia para a loja.
por ser longe, ele não almoçava em casa. Ele ia para a loja às 8 horas e voltou aquele ciclo de 8 às 10 da noite. E aí a gente ficou afastado um do outro. A família afastando, tudo. A gente ficou afastado. Foi nesse período da depressão que você começou a descontar a sua tristeza na comida? Na comida, porque eu já tinha problema com peso desde que eu engravidei do Rafa. Eu casei com 59 quilos. Quando eu tive o Rafa, eu fui quase 80. Aí voltou um pouco, mas não voltou tudo. Aí eu já comecei a ter problemas com o meu corpo, de aceitação, porque eu não tinha mais aquele corpinho de quando eu casei. Então, né, começou aquele... Então, e aí, quando eu entrei em depressão, é que desandou tudo. Porque aí, por conta... Eu sentia dores em todas as minhas juntas do corpo. E por conta disso, eu só comia. E aí, eu cheguei a quase 100 quilos nessa época. A gente vai até colocar, enquanto a gente está falando, né? Vocês vão ver algumas imagens aí, porque eu acho muito legal que a Tânia hoje compartilha isso para as pessoas verem, né? Enquanto a gente estiver falando, vocês vão estar vendo algumas imagens aí também. Mas fala, você chegou a quase 100 quilos. Engordei 30 e poucos quilos nessa depressão e cheguei a quase 100 quilos. E aí, quanto mais eu engordava, mais eu tinha menos vontade de sair e mais na depressão eu entrava. E aí eu comecei a ir no Dr. Paulo Barros, porque me indicaram ele. Ele não é psicólogo, ele não é psiquiatra, mas assim, e eu sentia muita dor nas juntas. Então eu precisava entender o porquê dessas dores. E eu achava, na época, eu não sabia que eu estava com depressão. Eu achava que eu estava doente por causa das dores nas juntas e por isso eu não queria sair da cama. E quando, na verdade, o Dr. Paulo Barros descobriu que as minhas dores eram por causa da minha depressão. Porque né, aquilo que a gente fala, nosso corpo, ele grita. Cada um reflete a depressão de uma forma, isso, né? Isso. Claro que todos têm um ponto em comum, que é a tristeza, o desânimo. Mas na saúde, cada um, você vai afetar uma área, né? Isso. E aí eu senti essas dores e cada dia mais me afastando do meu marido. Cada dia mais, eu tenho, assim, eu lembro que foi um ano, assim, a gente ficou um ano lá, morando lá. E eu falava, até hoje eu penso assim, foi um ano que eu perdi dos meus filhos, né, de tudo, da minha vida, mas graças a Deus que foi um ano, né, não foram, tem gente que sofre isso muito mais tempo. E aí Dr. Paulo Barros falou assim, minha filha, todos os seus exames não tem nada. E aí ele começou a me perguntar o que aconteceu nesses últimos meses, nesse último ano. E aí eu falei com ele que eu tinha saído da minha casa, no meu dom, para morar num apartamento no centro da cidade, tinha deixado meus cachorros para trás. Aí ele falou assim, olha, ou você pega os seus cachorros, enfia dentro do teu apartamento, ou você volta para sua casa. E aí eu percebi que não era só os cachorros, era o ambiente em que eu morava. E quando eu morava naquela casa, minha vida era muito diferente. Eu era muito feliz, eu fazia muita coisa, eu trabalhava na igreja. Se sentia útil, né? Me sentia útil. E quando eu fui morar nesse apartamento, eu me senti que eu não tinha mais motivo, não tinha mais propósito. E aí a gente realmente aconteceu do meu sogro, ele que ficou morando na minha casa, ele realmente resolveu sair da casa. E aí logo assim eu falei com meu marido, eu falei, eu quero voltar, eu não quero morar aqui. E aí eu falei, não, aí a gente voltou para casa. E até pouco tempo era engraçado que eu tava até contando para minha cunhada que eu subia, a casa tem 2 andares, eu subia as escadas e o cheiro da escada me refletia aquele momento gostoso que eu vivi com os meus filhos. Que assim que a gente mudou para nossa casa, aquela conquista da casa, aquela conquista de estar ali. É igual Lamentações fala, né? Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança, né? E aí, quando eu sentia aquele cheiro, eu descia as escadas agradecendo a Deus, né? Por estar ali. E aí a gente voltou para lá, ficamos lá um tempo. E a depressão realmente foi indo embora aos poucos, foi melhorando. Mas o peso continuava. Mas continuava. O que isso gerava em você? Porque assim, a gente, aquilo que você falou, você já tinha um problema de aceitação, né? De se olhar e falar assim, poxa, olha, né? De se sentir às vezes inferior, né? Mas assim, as pessoas também cobram muito, né? Cobram. Você sentia às vezes
Esse preconceito das pessoas que Sim. olhavam pra você e falavam assim, nossa, você... Sim, eu ouvia várias vezes assim, você é tão bonita de rosto, por que você não emagrece? Ai, gente, se fosse tão fácil assim, eu emagrecia. E foram Porque várias não é tentativas, fácil. né? Várias tentativas. A gente, quando tem a compulsão alimentar, ela é uma doença que precisa ser tratada, doença psicológica, né? E aí, eu tinha essa compulsão, né? A minha compulsão eu Na achava verdade, era uma assim, lei de compensação, né? E quando a gente sofre da compulsão alimentar, o que acontece com a gente? Se a gente está feliz, gente vamos quer comer comer para comemorar. Então, tudo é compensação, né? Eu tava falando sobre isso esses dias, né? E se tá triste, não, eu vou comer porque eu tô triste. Tudo era motivo. Não, eu tô muito triste, eu mereço. Se eu tô cansada, nossa, eu trabalhei tanto hoje, eu mereço comer. Eu falei tô muito cansada. sobre isso esses dias, né, na pregação. Você viu a lei da compensação? Que a gente diz assim, eu mereço. Eu mereço. Eu mereço porque eu tô triste, eu mereço porque eu tô cansada, eu mereço porque eu trabalhei muito. Exatamente. Eu mereço me dar essa folguinha. E a compulsão também, às vezes, eu conheço uma pessoa que ela tem compulsão por compra. Isso aí. Ela gasta muito mais do que ela ganha. Isso aí. Mas exatamente a lei da compensação. Se eu tô triste, eu vou comprar. Se eu tô feliz, eu vou comprar. Se eu tô cansada, eu vou comprar. Se eu trabalhei muito, né? Sabe que eu tive isso? Eu passei por isso um tempo na minha vida. Tipo assim, todo mundo brinca comigo, né? Que eu sou muito Barbie, essa coisa, eu gosto da minha mãe e gosto mesmo. É muito Me bom. assumo, eu gosto. Mas assim, dentro de um equilíbrio. Aham. Mas eu também passei por essa compensação. Aonde eu queria suprir uma ausência na minha vida, como você, mas eu passava pela compra. Então, assim, eu não conseguia ficar um dia sem comprar nada. Houve uma época também que eu passei por isso, onde eu gastava mais do que eu ganhava. E isso gera consequências na nossa vida. Consequências na sua vida financeira, consequências no casamento, consequências nos seus sonhos. Então, eu não conseguia conquistar nada porque eu não sabia guardar. Eu passei por isso também, quando eu tinha 16 para 17. 17 para 18 anos, eu trabalhava fora. Comecei a trabalhar fora com 16 anos. E eu trabalhava até aqui perto, e trabalhava numa construtora. Depois eu fiz o camp, né? Hoje é outro nome. Tem outro nome. Mas na minha época era o camp da Madalena e tal. E aí eu fiz o camp e comecei a trabalhar numa construtora. Logo depois fui pro Foto Santa Teresa, trabalhei lá. Trabalhei lá na Barra, numa loja de som, alarme e ar-condicionado. E depois disso eu casei e aí fui trabalhar com meu sogro na lavanderia e tal. Então, eu quando era nova, eu comprava mais do que eu ganhava. E eu não conseguia guardar dinheiro. Assim, ainda falava. Eu falava assim, tu é muito pão duro. Ele falava assim, eu sou pão duro, mas eu tenho um dinheirinho no bolso. Vamos ver quem tem mais dinheiro no bolso? Não, porque, né, a gente tá falando, né, sobre a compulsão da comida, mas a compulsão para a depressão, ela pode ser em várias áreas. Né? Em várias áreas, para satisfazer muitas vezes um buraco que a gente tem. O alcoolismo é a mesma coisa. Todo né? tipo o alcoólatra é a mesma coisa. Se eu tô feliz, eu vou beber porque eu tô feliz. Porque às vezes a pessoa olha, né, Tânia, um vício mais aparente. É. Como o alcoolismo, como a droga. Mas a comida é um vício, eu acho que pior até do que o alcoólatra. Porque o alcoólatra, eu acho, né? Não sei. Ele entende que ele precisa de um tratamento. Mas a comida não. A comida não. Você não acha que você precisa de até a compra também, né? Igual a mim. A compra também. Você acha que não é um vício tão nocivo à saúde. Né? Mas é. E aí eu comecei a acompanhar muito Instagram de meninas plus size. Modelos plus size, as meninas plus size. Pra poder colocar isso na sua cabeça. Pra eu falar, poxa, já que eu não consigo emagrecer, porque eu não conseguia, eu tentava de fazer tudo. Todos os tratamentos. Eu já fiz todo. Eu já tratei com todos os médicos famosos aqui da cidade, que as pessoas falam. Aí emagrecia um tempo. Emagrecia um tempo, depois voltava até mais. Eu comecei a fazer tratamento. Fazer aquele efeito sanfona. E olha, e é tão estranho, pastora, a distorção de imagem também conta muito. Porque quando eu tive o Rafa, que eu tive essa eu cheguei a pesar 64 quilos depois que eu tive o Rafa. Peso ótimo. Eu tava ótima, mas eu me achava gorda. Eu me olhava no espelho, eu me achava enorme. E aí eu comecei a fazer. Você tinha vontade de fazer aquilo que a gente chama, que os modelos fazem, de anorexia, de botar o dedo na garganta pra vomitar? Não cheguei a fazer, não. Não, eu pensava, será que se eu fizer vai adiantar? Só que
né? E eu não cheguei a ter esse Mas às vezes vinha os esse hábito. né? Vinha. Várias vezes vinha. E aí eu procurava dieta de tudo quanto é. E eu comecei a fazer um tratamento, de tomar um remédio para emagrecer com 64 quilos. E aí eu consegui chegar em 56, 57. E aí, quando eu parava de tomar um remédio, esses 8 quilos que eu tinha perdido, eu engordava 16. Aí vinha de novo a culpa, vinha de novo aquele sentimento de fracasso, né? Porque, assim, e eu não tratava a compulsão. Porque eu penso que... Eu tenho visto, assim, né? Que muitas pessoas que têm problema com a compulsão da comida, que entram na dieta como você... A pessoa começa muito feliz. Não, agora eu tô fazendo uma dieta nova, toda feliz, pá, já perdi tantos quilos, pá, tal. Aí tem o tal do dia do lixo. Né? Exatamente. Gente, eu não tô falando nada contra o nutricionista, não. Mas eu digo assim, que é um escape, né? Pra pessoa sair e poder... Mas a pessoa não trata a mente. Não, quem tem compulsão não pode ter o dia do lixo. A verdade é essa. Porque o que acontece? Se você tem compulsão, é igual o alcoólatra. Aí ele vai ficar a semana toda sem beber, vai beber no sábado, ele vai voltar a beber tudo de novo. E é porque aí entra aquela coisa do eu mereço, né? Só que aí o que eu vejo? Todas as pessoas que eu conheço que têm isso, você entra nesse caminho da dieta e começa a ficar feliz porque emagrece e tal, tô perdendo roupa, não sei o quê. Dá um deslize ou entra um problema de ansiedade, uma preocupação que a pessoa começa a comer de novo por causa da compulsão que não foi tratada, aí você começa a engordar. O peso que a pessoa recebe no coração de culpa, de fracasso, e desistir de novo. E tô me sentindo ruim de novo. E eu vejo que existe um problema muito grande de autoaceitação, né, Tânia? É verdade. Porque a pessoa, ela se olha, ela começa a se sentir inferior. A gente não está falando aqui de pessoas que têm um biotipo, né? Vamos deixar claro. Porque, por exemplo, hoje eu tô... né? A gente não está falando de pessoas que têm um biotipo de serem com peso. Já é o biotipo da pessoa, que a pessoa vive bem com isso. Vive bem, A gente está falando de pessoas que têm compulsão alimentar. De compulsão alimentar. Né? E a gente sabe muito bem que o nosso organismo, ele precisa de alimentos para a gente viver bem, saudáveis, né? Então, tem pessoas que têm um biotipo, são genética de família, enfim. E se alimenta bem, e se alimenta bem, saúde, vai fazer exame, tá tudo tranquilo. A gente não tá falando disso, né? É legal a gente falar, mas a gente tá falando de pessoas que sofrem com o seu peso e que têm a compulsão alimentar, como foi o seu caso. E eu tenho amigas minhas que vivem a vida fazendo dieta. Mas elas não, assim, elas se restringem a comer, mas não conseguem perder o peso. E assim, e às vezes, eu olho pra elas e eu falo assim, mas você não tá gorda. Não, mas eu tô gorda, e não tá. Igual você se sentia, né, com 64 quilos. É a distorção de imagem, sabe? E aí eu com 64 quilos comecei a tomar remédio pra emagrecer, foi a pior coisa que eu fiz na vida. Porque se tem um conselho que eu dou hoje pras pessoas, não tomem remédio pra emagrecer. Aquele remédio tarja preta, aquele monte, aquela fórmula. Eu tomava um pote, assim, com uns comprimidos enormes, com, tipo, 15, 20 coisas diferentes ali dentro. Na verdade, fazendo um dano interno, piora você, né? E pior, e que cada um dia dia pior. A conta chega, né? Um dia a conta chega, e aí chegou. E a maioria desses remédios, eles também mexem, né? Mexe com tudo. Com o teu psicológico, né? Mexe com o psicológico, mexe com tudo. Porque eu conheço gente que toma e não pode... E fica com um temperamento completamente diferente. Totalmente diferente. E aí, né? E aí veio aquela... Ou seja, você vai emagrecendo, mas você vai prejudicando outras áreas, até nos relacionamentos, né? Exatamente. E aí, quando você pensa que, igual eu cheguei a fazer tratamento de emagrecer 18 quilos. Com 6 meses de tratamento, eu emagreci 18 quilos. E aí, eu tava muito bem. Muito bem. E aí, eu fiz o tratamento. Aí, as pessoas falam, mas por que você não fez o desmame certo? Né? Tem gente coisas, que fala isso. Mas eu voltei a engordar. Não, porque você não fez o desmame certo. Se você tivesse feito o desmame certo, você não tinha voltado a engordar. Não é verdade. Porque eu fiz 1 ano de tratamento, eu fiz 6 meses, emagreci 18 quilos. Mais 6 meses pro desmame do remédio, né? E eu voltei tudo de novo. Os 18 que eu emagreci, eu voltei 36. Eu engordei 38 quilos. E cada vez que isso acontecia, mais isso gerava confusões na sua cabeça, né? Mais conflito. E trazia problemas no seu, né, dentro de casa, com casamento. E eu vejo assim, Tânia, eu não sei se você hoje, né, você tem acesso, você fala, mas assim, você falou que quando você teve o Rafa, você engordou muito.
E eu vejo que essa é uma área, assim, das mulheres que casam e têm filhos, porque é natural que a gente ganhe o peso. Algumas têm uma facilidade muito grande por estar amamentando de perder, mas outras não. E eu vejo que nessa época, até por aconselhar muitas mulheres, né? Muitas passam por muita dificuldade no casamento por causa disso, né? Porque ela olha para o corpo dela e ela tem vergonha do marido por estar por estar fora do peso, ou então porque, né, o bebê está amamentando, então ela já não olha o corpo dela como se o marido pudesse tocar e ter aquele relacionamento com ele. E se ela está fora do peso, então pior fica, Pior né? fica. E assim, o que hoje, né, eu tenho 22 anos de casada hoje, né? Mas o que hoje eu entendo é que o marido não tá nem aí se tu tá um pouquinho mais gordinha, se não tá. Ele quer estar contigo. Ele quer estar contigo, ele quer ter o momento dele com você, né? E a gente acaba, as meninas, né, de hoje puderem ver e tomar isso pra vida delas, a gente acaba, quando a gente tem o filho, a gente acaba cuidando muito do filho e deixando o marido um pouquinho de lado. E aí eles vão se sentindo até porque o de filho lado. acaba requerendo mais atenção. Realmente precisa de mais atenção, mas assim... tem que saber dosar. Tem que saber dosar, porque senão a gente acaba tendo problema. E aí foi quando eu voltei para minha casa, né? E continuei com o problema do peso. E até consegui emagrecer um pouquinho, mas nada assim absurdo de dar muito resultado e tal. E aí eu ficava naquela sanfona. E como que você chegou a essa decisão pela bariátrica? E aí eu comecei, eu estava... Foram muitos anos de dieta, né, Tânia? Foram. Desde que eu tive o Rafa. O Rafa tá com 21, então foram muitos anos. Até os 39 anos eu tentava fazer dieta de tudo quanto é tipo. Aí aquela coisa, vai pra academia. Carb, aquele doutor... esqueci o nome dele, que vende um livro. Compra tudo. Você come tudo. Eu tenho esse livro lá, jejum intermitente, tudo que você possa imaginar de dieta, assim. Né? A dieta low carb, na época tinha várias, a dieta da sopa, né? Que a gente tomava aquela sopa a semana toda. Eu já fiz essa também. Aí da tinha sopa. O tal do detox, que você toma um monte de suco, né? Cada dia tem um suco diferente. Tem a dieta do ovo, não tem? Do ovo também. A do ovo entra um pouco a low carb também, né? Que é parte de... Ficou expert, né? Quase nutricionista. Quase uma nutricionista. Mas assim, e nada... Aí passou um período, chegou um período que nada mais eu conseguia emagrecer. Eu não conseguia emagrecer mais nada. Mas nem 1 quilo, mais nada. E assim, como a gente tem padaria, restaurante, mercado, aí que piora a situação, né? De padaria, gente. Tem padaria, a pessoa... E a padaria, lá tem muita coisa boa, muita coisa nova e tal. E aí, então eu realmente tinha muita dificuldade. E aí eu voltei a trabalhar. Voltei a trabalhar com ele. Comecei a trabalhar nas lojas, ajudando ele e tal. E aí, mas mesmo assim, eu não conseguia emagrecer. E aí foi que eu tava conversando com uma amiga, tenho uma prima minha que mora em Petrópolis, que ela fez a bariátrica. E aí eu comecei a conversar com ela. Falei, Amanda, com quem que você fez? Como é que foi? Foi legal. Ela falou, meu pai também fez. Eu falei, como assim? O Marcelo fez e tal. Aí eu fui conversar com ela. Aí ela me deu o telefone do médico. Aí eu cheguei lá nesse médico, eu tava nesse período fazendo tentando um emagrecimento nessa época. Aí cheguei lá, conversei com o médico, ele falou assim, você é mais de doce ou de salgado? Aí eu falei, de doce. Então eu não vou fazer sua cirurgia. Eu falei, por quê? Porque você vai estragar o meu trabalho. Aí como assim? Ele falou assim, não, porque eu não vou fazer. Você faz o seguinte, faz os seus exames, depois tu volta aqui e vê se é isso mesmo que tu quer. Aí eu voltei frustrada pra casa. E aquilo foi um gatilho. Pra mim, eu ia falar assim, eu sou de doce e de salgado. Aí ele ia falar assim, então você tá condenada. Então tá condenada. E aí, aquilo foi um gatilho. Foi um gatilho pra eu engordar de novo. Mais ainda do que eu já estava. Porque quando eu voltei da Tijuca, né? Eu voltei a morar... Você começou, de certa forma, a normalizar a sua vida. E aí eu consegui perder um pouco, né? De peso. E aí, dos 30 que eu tinha ganho naquela época, eu consegui perder uns 9, mais ou menos. Então, de 90... tava no lucro, né? De 90, eu fui para uns 81. Mesmo assim, muito, porque eu tenho 1,54 m. Então, é muito pra mim. E você, né? Detalhe. A gente usa salto, né? Mas tudo bem. A gente usa salto pra ficar... E aí, nisso que eu fui nele, que ele falou isso, foi um gatilho. Eu cheguei a 97 quilos. E aí...
Imagina, quanto problema de saúde que isso gerou, né? Aí fui no Dr. Mauro aqui, em Teresópolis. Aí fui num salão com a minha amiga, a Elaine, conversando com ela. E ela falou pra mim, ela falou assim, por que você não vai aqui no Mauro? Ele faz, o Dr. Mauro faz. Eu falei assim, aonde, amiga? Ela falou assim, aqui do lado, eu consigo uma consulta pra você. E era muito difícil conseguir consulta, ela conseguiu. E aí eu fui, e aí ele conversou comigo várias coisas, assim, me explicou muito melhor, né, me esclareceu. Ele falou, não, eu vou fazer sim. Só que eu tava com uma viagem marcada pra Portugal. E aí ele falou comigo assim, não, eu só vou fazer sua viagem só vou fazer sua cirurgia quando você voltar da viagem. Eu falei, doutor, mas eu queria fazer antes. Ele falou, não, você ainda não tem dimensão do que você vai passar no primeiro ano dessa cirurgia. Então, isso é muito importante as pessoas saberem, muito importante. Né? E aí ele falou, não, vamos fazer o seguinte, vamos fazendo os seus exames, você vai pra psicóloga e vai, né, tratar nessa parte, vamos fazendo os seus exames. Quando você voltar de Portugal, a gente faz a tua cirurgia. Tá bom, fui pra Portugal com 90 e poucos quilos, quase 100. Passei um sufoco danado lá, porque lá a gente anda muito, né? Porque lá é muito gostoso, não precisa ficar andando de carro, lá dá pra gente andar de Uber, dá pra gente andar a pé, a gente andava muito a pé, e eu tinha um problema no pé muito forte, eu tinha aquele, chamam de esporão, né? E eu sofri muito com isso lá, porque a gente andava muito, eu tava muito acima do meu peso, então eu sofri muito lá, mas assim, foi uma viagem maravilhosa, apesar da dificuldade física que eu tinha. E lá que eu percebi que eu realmente precisava tomar essa decisão de fazer a bariátrica. Só que quando eu voltei, eu comecei a falar, será que é isso mesmo? Será que é isso mesmo? Aí eu custei... E a gente ouve muitas pessoas falando, né? Tem gente que engorda de novo, tem gente que volta tudo. Mas isso tudo é por causa da rotina que a gente vai falar daqui a pouco, né? E aí eu fui, aí comecei a... Várias pessoas que te botam medo, né? Bota. Porque fulano morreu, porque ciclano morreu, porque não sei o quê. E aí eu tentava me focar nas pessoas que tinham dado certo, que tinham melhorado. E aí eu comecei a fazer os exames. Foi uma maratona de exames. Assim, eu fiquei 6 meses antes de operar, indo na psicóloga, aí indo é uma equipe de 5 médicos que cuida de você. 6 meses antes. 6 meses antes, eu fiz uma maratona de exame, vários exames, várias coisas. E aí tem aquele trâmite da Unimed, que eu fiz pela Unimed. É porque muita gente não sabe, né? Mas hoje em dia a bariátrica, os planos de saúde hoje cobrem isso. Né? Cobrem. E aí e aí eu comecei aí consegui. Aí eu operei no dia do aniversário do Dan, 8 de março. No dia da mulher, eu fiz a cirurgia. E aí eu resolvi fazer. Foi assim, o início é muito difícil. Assim, você até falou uma coisa muito séria aí. Só pra gente rebobinar um pouquinho a fita. Você falou que 6 meses antes da cirurgia, você entrou no tratamento psicológico, né? Exatamente por quê? Porque a mente e o emocional precisa ser trabalhado para a operação, né? E até porque aquilo que você falou, existia uma doença emocional, uma compulsão. Isso, uma compulsão alimentar. E você já começou a tratar essa compulsão e essa ansiedade antes de operar. Antes de operar. Porque a bariátrica exige também uma mudança de vida, não é isso? Isso, uma mudança Como é que foi tua adaptação no início? Foi bem difícil. Assim, como a médica, ela passa, a nutricionista, ela já passa uma dieta para você começar antes. Mas assim, no meu caso, que eu tinha... A compulsão, a ansiedade... nível altíssimo. Eu tinha várias crises de ansiedade, assim, que eu tive o quadro da depressão. E eu tinha várias crises de ansiedade. Então, ao invés de eu conseguir fazer aquela dieta ali para perder, porque dizem que algumas pessoas precisam perder um pouco para poder fazer. O Dr. Mauro não me estabeleceu isso. Você fez aquela mais severa, porque existem vários tipos, né? Não, eu fiz a sleeve gástrico. A sleeve gástrico é um processo que você tira 70% a 80% do estômago e não mexe no intestino. Entendi. Aí você ainda fica com dor, aquela parte do Mas duodeno. a adaptação é igual para todas, independente de qual que você faça, né? O início é igual.
Agora tem uma amiga, Simone, que é nossa amiga. Aham. Ela fez a bypass, que já é a mais severa, que tira um pedaço do intestino, emenda e tal. Então agora, a gente está com a mesma época de operada, 3 anos e pouco. Agora, eu não sei, eu não tenho falado com a Simone nesses últimos meses, mas assim, nesse período agora, é mais difícil para ela, porque a reposição de vitaminas, essas né? coisas, para ela é mais complicado, porque eu ainda absorvo alguma coisa. Mas, por exemplo, a B12. A B12 eu tenho que tomar pro resto da vida. É uma gotinha debaixo da língua e injeção uma vez por semana. As pessoas não sabem disso, né? Quinta-feira eu fui tomar e dói. Então, eu preciso fazer reposição da B12. Eu tô com problema nos ossos, mas é porque eu já tinha... Já tinha um desgaste um desgaste antes e tal. Mas, assim, é uma coisa que você precisa cuidar. Então, a tua rotina tem que mudar e tem que mudar mesmo. Você precisa selecionar tudo que você vai comer. Porque não cabe muita coisa. Então, por exemplo, agora que eu voltei a comer salada, por exemplo. Eu não podia botar salada. Tem 3 anos, né? Tem 3 anos e eu fiz em março, né? Março, abril, maio, junho, julho. 3 anos e 4 meses que eu fiz. Então, agora que eu posso voltar a comer salada. Porque agora já cabe um pouquinho mais de comida. Então, mas no início, como é que funciona a tua mente assim? Porque você operou, mas você ainda tem uma história no início, no corpo de paladar, não é? Mas no início, vou ser bem sincera contigo, que eu acho que acontece isso. Depois que eu operei, várias amigas, colegas minhas que me acompanham no Instagram, operaram também. E algumas delas até com o Dr. Mauro. Várias meninas que me acompanham assim, o antes e depois, elas ficam encantadas e querem fazer, e eu dou maior força para fazer. Então, no início, eu vou te falar que não é difícil a questão da quantidade de comida. Não é, sabe por quê? Vou te explicar por quê. Primeiro que você vai comer, teu estômago vai estar muito pequeno, você vai ficar satisfeita rápido. Segundo que você vai perder peso, assim, absurdamente. Aí você fica a alegria, feliz, né? Aquela a alegria vai lá Uau, nas alturas. Né? Tipo assim, nunca consegui isso nunca. em 1 ano, tipo, em 6 meses, olha quanto que eu perdi. Né? Agora, o perigo é 2 anos depois. Por que que eu falo 2 anos depois? Que foi o que aconteceu comigo. 2 anos depois, o teu peso está estável. Você não engorda mais e não emagrece. Até se der bobeira, emagrece, mas você não engorda mais. E aí o teu cérebro começa a te dizer que você está livre. Que você tá. E aí ele aprende que eu não aguento comer esse potinho aqui agora. Mas se eu comer metade dele agora e eu pegar ele meia hora depois e comer o restante, vai descer tranquilo. E aí é que tá o problema. Porque aí tem pessoas que eu conheço, que eu ouvi falar, não conheço, mas eu ouvi falar, que comiam de meia em meia hora e voltaram a engordar. E engordaram de novo. Porque não trataram a compulsão. Não tratou. Isso aí que eu ia falar. Não tratou a compulsão. No início, você acha que você não precisa tratar a compulsão porque realmente não cabe. E você fica empazenada, passa mal muito, até se comer, Se né? comer demais, passa mal. Eu vi até relato de pessoas que mudam o gosto paladar, Muda. Pessoas que às vezes gostavam de carne vermelha que passam a não gostar. Passa a não gostar. Olha como é que o cérebro é. Por que passa a não gostar? Vou te explicar por quê. Eu, por exemplo, eu sou carnívora. Eu amo um churrasco, eu amo uma carne de vermelha. Só que quando no início da bariátrica, a carne vermelha é o que mais te dá mal-estar. Pra mim, né? No teu caso. Era o que cada organismo reage de um jeito. Mas eu, por exemplo, se eu fosse num churrasco e comesse a carne vermelha de cara, eu comia 2 pedaços e acabou. Não comia mais nada do churrasco. Mas eu já ouvi relato de gente que não gostava de carne vermelha e passou a gostar. A pastora Carla, por exemplo. Então. Aí muda. Ela vai estar até aqui com a gente no podcast. Muda, que legal. Muda sim. E aí coisas que você não gostava, você passa a gostar. E coisas que você... Eu amava camarão. Eu era louca por camarão, apaixonada por camarão. Hoje passa reto. Tem alguma explicação científica? Já procurou saber? Não sei, eu não procurei saber ainda não. Mas é bom porque eu vou procurar saber. Mas hoje eu já não ligo para camarão. E assim, aquela história do refrigerante, é verdade? Verdade. O refrigerante que a gente... Não pode tomar. Não pode tomar. Mas não é porque se você tomar vai fazer mal para você, para sua saúde. Não é. É porque faz mal de verdade. A gente toma um refrigerante, a impressão que dá... Você já viu aquela experiência da Coca-Cola? Que joga dá aquilo ali.
dar aquilo Com ali. qualquer... Esse refrigerante já não é bom, né? Isso aconteceu comigo. Já não é bom para a saúde Não é mesmo. bom para a saúde. Porque a Então gente é bom você tirar acaba mesmo. sabotando o nosso corpo, É, porque eu tenho um é. sabor bom. Que tem, é gostoso. É gostoso, a E gente dá aquela quer. sensação boa, É. e aí a gente gosta. Mas, por exemplo, eu tive uma experiência horrível com vitamina C efervescente. É? Vitamina C efervescente. Eu botei num copinho e eu, naquela correria de trabalho, de fazer tudo e tal, peguei e virei o copo. Nisso que eu virei o copo, só deu tempo de eu virar pro lado, voltou igual um jato. E aí que eu causa do entendi, gás? por causa do gás. E aí eu entendi o motivo de você nunca mais poder tomar refrigerante. É por causa do gás que tem. Então nem eles água falam, com gás você não pode. água com gás me faz mal. Qualquer coisa com gás, qualquer água com Então, gás. ou seja, olha só a mudança de mente, de mentalidade, né? Uma pessoa que vai fazer bariátrica que... Tem muita gente que eu conheço que é viciada em refrigerante. É. Muita gente que eu conheço. Muita A gente gente. tem amigos em comum que são viciados, né? Não vamos citar nomes Não aqui vamos citar por coisas nomes. éticas, né? Acho que ele não consegue ficar sem. Então, assim, antes de tomar qualquer decisão, a mente dele tem que ser trabalhada para ele entender que nunca mais a pessoa que faz uma bariátrica pode poder tomar tomar. refrigerante por causa do gás. É, por causa do gás. É o gás que dá o problema. E assim, de vez em quando eu tomo, não vou te dizer que não. Por exemplo, eu tô na mesa com Rafa, Marcinho e tal, falou assim, me dá um golinho. É um Aí golinho. dou um golinho Só e para satisfazer só aquela... pra... Mas quando eu vou pros lugares, eu já falo, não, eu preciso de água. E na hora da comida, eu não posso tomar nem água. Porque ocupa espaço. Tu teve muita dificuldade para se adaptar a essa rotina? Um pouco, assim, no início é muito difícil, né? A gente E teve que continuar com acompanhamento psicológico? tem que continuar. Tem que continuar. Por causa da compulsão. Por causa da compulsão. E aí tem que continuar. Porque é aquilo que a gente fala, né? É uma doença emocional, né? É emocional. E precisa ser tratada. E É como precisa se, ser. igual uma pessoa que você falou, como uma pessoa que tem um problema adicto, né? Isso. Ela precisa para sempre vigiar nisso, né? Já tem um tempo que eu não faço terapia, mas tem que fazer. Tem que fazer acompanhamento com psicóloga. De vez em quando você precisa dar uma procurada, né? Depois que eu fui na Gisele Aguiar, me ajudou muito. Então, desde essa época que eu não tenho ido. Porque me ajudou e também, muito. né? Teve a sua volta para a igreja, né? E aí, quando eu voltei para a igreja, que as coisas foram mudando. Mas, assim, as crises de ansiedade continuam. Aham. De vez em quando eu tenho crise. Eu até te mandei mensagem. Isso. Te mandei mensagem. Porque, de vez em quando, tem coisas que por exemplo... Faz parte da nossa vida Por no exemplo, dia a dia, agora, né? quando foi... e a gente precisa cuidar muito do fígado. Do fígado, né? Porque eu tive que tirar a vesícula agora. Tem... 20 dias, né? Não tem nem um mês que eu Não tem tirei nem a um vesícula. mês. Acho que vai fazer um Foi mês dia agora. 29 que eu tirei. Então, assim, eu tive que tirar a vesícula. Diz que foi do emagrecimento. O médico não sabe explicar direito o que foi. Mas, assim, tive que tirar. E aí, o que aconteceu? Quando eu estava lá no hospital, na hora de eu ser anestesiada para pagar mesmo para fazer a cirurgia, eu fiz com o mesmo médico, Dr. Mauro, meu médico de confiança. E aí, quando o anestesista já tinha até me aplicado. Foi tão engraçado, menino. Já tinha até me aplicado, eu tava bem, tava tranquila. Quando, de repente, a médica, a moça lá que ajuda ali, né, uma das enfermeiras, ela falou alguma coisa que ela falou... Que te desbocou um gatilho. Que foi um gatilho, que eu lembrei de como eu acordei na bariátrica, que eu acordei muito mal. Por que a minha bariátrica foi tão difícil? Porque há 10 anos atrás, 11 anos, eu fiz uma abdominoplastia. Aham. Na tentativa de emagrecer. Já tinha, é o que eu te falei, eu fiz tudo para tentar emagrecer. E aí fiz essa abdominoplastia. E por conta disso, o músculo é costurado. E ele teve muita dificuldade para passar o instrumento que faz a bariátrica. Então ele forçou muito. E te machucou por dentro. Me machucou muito por dentro. E aí eu acordei, parecia que eu tinha sido atropelada por um caminhão. E eu acordei com uma sensação de morte. Horrível quando eu acordei. E na cirurgia Você da remeteu aquela vesícula, quando ela falou alguma frase, que eu não estou lembrando agora o que ela falou, que eu me lembrei de como eu acordei. E aí eu falei, meu Deus, meu coração acelerou. Eu senti acelerar. E eu comecei a ter crise de ansiedade ali. Olha como são as nossas memórias, né? Na mesa. E aí o anestesista veio e ainda falou assim pra mim,
você ficou nervosa porque teus batimentos alteraram. Eu falei assim, doutor, eu acho que eu tô tendo uma crise de ansiedade. Agora, na hora da cirurgia. Na hora da cirurgia. Ele falou, não, fica tranquila. Mas é porque a tua mente te levou lá, porque olha como que a nossa mente era. Ele falou, daqui a pouco a gente se vê. Falou assim, daqui a pouco a gente se vê. Aí eu dormi, eu acordei bem melhor do que da bariátrica, graças a Deus por isso. Mas assim, então as crises de ansiedade, e aí na semana, eu tive várias crises de ansiedade a primeira semana. Sim. Porque eu fui lembrando das situações, né, que o início da bariátrica não é fácil, eu senti muita dor. Para você se adaptar aos copinhos, né, é muito complicado, e você depende de alguém estar fazendo. Graças a Deus a minha mãe estava do meu lado o tempo todo, fazendo as refeições. Eu lembro que eu fui na tua casa te visitar, né, na primeira semana. E a gente tomava aqueles copinhos, chegou a ver os copinhos, sim. né? E aí é difícil, mas quando você começa a ver o resultado daquilo ali tudo, aí te ajuda a se adaptar àquela alimentação. E o problema é 2 anos depois, como eu te falei. Que aí você precisa, aí que você crítico, precisa, né, entrar mesmo, fazer academia pro resto da vida. Não pode parar por causa dos ossos. E quando entrou a pandemia, eu parei de fazer academia, aí desandou tudo, porque eu tava certinha na academia. E aí desandou tudo. E agora tem que fazer uma reposição para os ossos. Então, a adaptação é assim. No início, é o que eu tô te falando. Tem várias pessoas que, né, cada um passa por um processo. O meu processo de adaptação não foi muito difícil. Mas pós, porque eu senti muita dor no pós. Então, por isso foi mais complicado. Mas a questão da alimentação, da comida, do que comer, do que colocar no prato, do que você... Isso pra mim não foi difícil, não. O difícil mesmo foi passar pela Páscoa. Eu tinha acabado de operar, não tinha nem um mês que eu tinha operado. Eu fui passar pela Páscoa. Porque geralmente a gente que é ansioso, né? Chocolate, essas coisas assim. Logo que é um doce, né? E aí tem uma história muito engraçada que eu lembrei agora que eu vou contar pra vocês. Vocês vão rir. Na Páscoa, estamos nós, né? Passando. Glória a Deus, tô emagrecendo, tá bom? E aí me deu muita vontade de comer um chocolate. Aquele monte de chocolate. Eu acordei de madrugada sentindo dor. E sentindo dor assim, porque eu acordava todos os dias de madrugada com um pouquinho de mal-estar e tal. Aí eu fui no armário da minha filha e tinha um chocolate lá. Aí eu falei, se eu comer só um pedacinho, não vai me fazer mal, eu tenho certeza, eu vou comer bem devagarzinho. E eu peguei um pedacinho aquelas barrinhas daquele charge pequenininho, cortei no meio e fui devagarzinho comendo. Mas eu comi um pedacinho muito pequeno. Só que aquilo dá dump. Já ouviu falar no... Já, o dump é aquela coisa que volta, né? Não, é uma situação de coração acelerado, a mão soa, você fica branca, dá uma sensação de desmaio, mas não acontece nada. É só sensação. Entendi. Porque passa muito rápido do estômago pro duodeno, né? Fala? Acho que é. E aí, nessa passagem muito rápida, normalmente gordura faz isso, açúcar, mais gordura. E aí você dá aquela sensação. Mas no início que você não tá acostumada, aquela sensação parece que você vai morrer. E aí eu comecei, me deu dump. Aí eu comecei assim, meu Deus, eu vou morrer. E ninguém vai saber por que eu morri. E aí se eles forem fazer uma autópsia, vão achar o chocolate na minha barriga. E foi uma situação, eu falei, nunca mais eu boto isso na boca, pensei, né? Aí depois depois você consegue vida normal, né? Depois você consegue... comer normal. Hoje eu como normal. E assim, o que mudou pra você depois que você fez a bariátrica, né? Porque assim, eu acho que, e a gente, né, que acompanha esse processo, acho que existem algumas fases na vida da mulher, né? Depois que a gente perde esse peso todo e a gente começa a olhar pra gente, se achar bonita, a gente também tem que tomar um certo cuidado, né? Tem. Não é? Porque assim, você vai do 8 ao 80. É. Então, se você trabalhou durante anos uma baixa autoestima e uma alta aceitação, eu acho que se você não tomar cuidado, a tua mente também começa a querer te levar pro contrário, né? Pro exagero, né? De querer mostrar pra todo mundo que, olha, você tá vendo como é que eu tô bonita agora? Não de uma forma saudável, mas às vezes trabalha a gente até de uma forma negativa, né? Pra querer provar pras pessoas agora que você tá no mesmo nível que elas, né? E aí entrou aquela fase minha que eu não estava na igreja, não estava, né? E começa a vir os elogios de pessoas que não é pra vir.
né? E aí aconteceu comigo, de eu começar a receber elogios de outras pessoas e achar que né? Não, né? Eu tô bonita mesmo, eu tô Não, isso, e eu eu vou tô te falar, a aquilo. gente nem precisa estar. Quando a gente começa a estar na exposição, a gente quer figura pública, né? E a gente, igual eu brinco, que eu gosto de me arrumar, gosto de maquiar, a gente realmente, muitas vezes, isso acontece. Né? Acontece. Só que assim, no meu caso, foi um pouco mais Não, sim, isso exagerado. era mais intencional. Por quê? Porque eu também não me posicionava, entendeu? Eu agia como se... E aí começou aquilo tudo, assim. Aí eu comecei a receber elogios e tal, e foi aonde o meu casamento começou a despencar. Ou seja, algo que você tinha Que feito poderia para ajudar a tua família. A minha família, me ajudar meu marido, ajudar a nossa vida, a minha vida, né? Começou a despencar. Né? Começou a despencar. E aí, minha filha, num belo dia, né? Acontece do meu marido querer ir embora de casa. E aí, quem me acolhe é a pastora Gabriela. Pastora, preciso conversar com você. Eu tô passando por essas dificuldades aqui em casa. E eu preciso... E Marcinho quer ir embora de casa. Ou seja, você já estava magra, bonita, teoricamente com tudo para alinhar, né? Mas, quer dizer, a tua compulsão e os teus sentimentos que você tinha de inferioridade foram trabalhados ao contrário, a ponto que isso veio trazer problemas familiares para você. Exatamente. E aí a gente entrou naquela fase de ao invés de aproximar, se afastar. E aí a gente acabou tendo esses problemas no casamento e a gente tava com os problemas. E aí eu te procurei, né? Sim. Foi quando eu cheguei na igreja e a igreja me acolheu, assim. Hoje a minha família... E foi um milagre que aconteceu aquele dia, sabe? Foi assim, eu conto pra todo mundo. Que é aquela quinta-feira, eu não esqueço o dia. Foi numa quinta-feira, eu falo... O meu resgate, a minha transformação, o meu resgate foi numa quinta. Obrigada. E foi numa quinta-feira, né? E eu não esqueço daquele dia, porque realmente tinha tudo pra... Mas faltava o principal, que era a presença de Deus na minha vida. Faltava aquilo. Aquilo que eu vivi, né, anos na presença, anos trabalhando, anos me dedicando a Deus e a minha família, em pouco tempo eu vi, parecia que estava caindo, abrindo um buraco mesmo, sabe? Quando eu cheguei lá naquela quinta-feira, parecia que nada do que fazia, tinha um abismo. Nada do que fazia tinha dado certo, né? Parecia que tinha tudo que eu vivi aqueles anos todos, estava naquele abismo ali, né? Eu cheguei lá, assim, e foi naquela quinta-feira. E foi lá que Deus usou, assim, vocês, né? Não só você, mas o pessoal que estava lá. O pastor Sérgio, foi muito usado por Deus, assim, para ajudar a gente. O Maurício ajudou muito o Marcinho. E a gente foi muito acolhido lá. E eu sou, assim, eu tenho um amor muito grande por aquela igreja, assim, por todos vocês, pelas pessoas ali. Quando chega pessoa nova, eu faço questão de contar o meu testemunho. E assim, eu contei o meu testemunho lá no encontro para Letícia e para Márcia, elas ficaram muito impactadas, assim. Então, para todo mundo que eu conto o meu testemunho, assim, de transformação, de restauração, né? Tem aquela passagem bíblica que a mulher tá para ser apedrejada, e aí Jesus fala, né? Quem não tem pecado, atira a primeira pedra. E aí vai todo mundo embora. E aí o que me marcou muito naquela quinta-feira foi que a Adriana falou para mim assim, olhou para mim dentro dos meus olhos, eu sei que não era a Adriana, eu sei que era o Espírito Santo falando através dela. E ele falou para mim, onde estão os teus acusadores? Ela falou essa frase para mim, eu não esqueço isso. E eu olhei dentro dos olhos dela e eu vi Jesus. E eu falei, foram embora. Ai, Senhor, então levanta, vai e não peca mais. Levanta. E aí Deus me deu a mão e eu realmente, depois daquele dia, não vou te dizer
que tem... Não passou por dificuldades, Não passei por né? dificuldade, porque a gente passa. Sim, né? todos nós passamos por essa guerra. E eu tenho muito, assim, frisado muito aquele versículo que diz que Jesus fala pra gente, no mundo você vai ter aflição, mas eu venci o mundo. E se ele diz que ele venceu, a gente também vai vencer. Então eu tenho passado por algumas coisas, é o que eu te falei, eu tenho tido crises de ansiedades, problemas familiares, algumas coisas assim, mas nada é tão... Quando a gente está na presença de Deus... Quando a gente está conectado e tem gente para ajudar a gente, né? E a gente está a nossa igreja, pastor, é uma igreja família, sabe? Eu não estou te falando isso porque você está aqui comigo ou porque eu sou de lá ou que os meninos estão aqui. É uma igreja família, eu nunca vivi na minha vida. Marcinho fala isso muito. E a minha maior alegria foi ver o meu marido e os meus filhos envolvidos. Porque eu passei muitos anos trabalhando sozinha na igreja. Eu ia sozinha. Muitas vezes eu catava Natália aqui, Rafael aqui, e ia pro culto sozinha. Ele não ia. Não é que ele não era cristão, Sim. Não é que ele não era crente. Mas ele era, mas ele se sentia deslocado. E hoje, assim, o último encontro, a gente passou pelo encontro de levitas e Rafael e Marcinho ali dentro, e eu olhava para aquele lugar assim, e eu falava, Deus, eles estão aqui comigo. Faltou a Nath, porque ela, né, não tinha idade ainda e tal. Mas assim, eu olhava aquilo em volta, eu falava, Deus, que transformação foi essa que o Senhor fez na minha vida? E agora ele pede para trabalhar no encontro, né? E ele foi assim, o Rafa foi um dos primeiros a se inscrever. Foi, o primeiro. O que eu achei legal é que assim, ele falou o Rafa foi a primeira inscrição do encontro. A primeira inscrição do encontro com Deus foi a do Rafa. Foi a do Rafa. Rafa. Pra passar, né? Pra passar. E agora ele quer trabalhar, e aí... eu durante um tempo, E eu vi pastora, o Marcinho na cozinha trabalhando com tanta alegria, né? Tanta alegria. E ele trabalhar na cozinha, gente, foi um milagre sobrenatural. Ele pedia. Porque assim, ele é um marido... Gente, eu vi ele lavando panela, fazendo comida, servindo com tanta alegria. Foi. Não é? Uhum. E assim, ele é um marido maravilhoso. Maravilhoso, um homem de Deus, uma pessoa assim incrível. E ele quer estar perto da gente, aquela ele cara não falta dele culto, fechada, né? Ele não falta culto, ele que quer as estar perto da pessoas gente. acham assim, nossa, Marcinho tem cara de bravo, não é nada. É igual... É um doce, é só um gigante. É só um gigante. Eu falo, é igual o Shrek. Shrek, ele não é doce por dentro, mas é carrancudo por fora. E ele é assim, só que ele não se dá bem com coisas de casa. Serviço de casa. Lavar, cozinhar, então, assim, ir pra nada cá, disso. cozinha Então, foi quando um ele falou tratamento. assim, eu quero trabalhar com o Luiz na cozinha, eu falei, como assim? E ele lá lavando panela, eu falei, gente, a primeira vez que eu passo um final de semana com meu marido na cozinha e eu ministrando e sendo servida, né? Mas assim, foi impactante pra mim, porque ele tá muito envolvido. E isso pra mim não tem preço, sabe? Isso pra mim não tem preço. É muito... Sem peso, né? De uma forma natural, uma coisa boa, uma coisa, sabe, leve. E foi assim, o resgate naquela quinta-feira foi tão poderoso de Deus na minha vida. Foi um recomeço tão forte que trouxe a minha família toda. Não fui só eu que fui resgatada. É por isso que a gente fala, né? Que Deus deu pra gente... desde o início, o lema de recomeçar e ajudar outros a recomeçar. E isso foi muito forte na minha vida. Muito forte, muito forte. E quando a gente testemunha de algo que a gente viveu, o testemunho fala muito mais alto. Uma coisa é você falar de coisas que você estudou, ouviu falar, estudou, e outra coisa é você falar do que você viveu, né? Daquilo que você viveu. Teu testemunho fala muito forte. E assim, e eu ali dentro, naquele encontro, ver o meu filho passando, o meu marido trabalhando, a minha filha vai passar no próximo. Exatamente. Sabe? Isso tudo pra mim, assim, a transformação foi muito grande. Foi muito grande a transformação na minha vida. Então, assim, e o Marcinho, ele fala assim, amor, nunca vivi o que a gente tá vivendo agora, né? Eu gosto tanto de ir na igreja, eu gosto tanto de estar com o pessoal da igreja. E é tão bom. E ele tá assim, agora ele foi no Metanoia, né? E ele tá amando, ele amou o Metanoia. Que bom! E ele vai trabalhar no próximo. Que legal! Ele já se inscreveu para trabalhar, já tá preparando as coisinhas dele para trabalhar no próximo. E é legal porque, assim, eu falei com ele assim, amor, mas como é que você vai fazer? Tu vai trabalhar no Encontro com Deus no próximo e vai trabalhar no Metanoia? Eu vou. É uma semana depois. Eu falei, pra quem, né? Pra quem, pra quem nunca trabalhou assim,
dessa forma, né? Eu lembro que no início que a gente começou na igreja, logo depois que a gente casou, ele trabalhava, ele fazia as coisas dele. Mas depois ele ficou esfriando, né? Foi esfriando. E mal ia no culto, né? E a gente teve muito problema com isso. Eu queria muito que ele estivesse comigo, mas era na força do meu braço, então ele nunca foi. E aí a gente vem para esse momento, que olha só, você falou uma frase no início que eu guardei. O primeiro médico que você falou perguntou para você se você era mais apegada a doce ou salgado. E você falou doce. E aí ele falou assim, então, se é doce, eu não posso te... E aí a gente, olha só, gente, André Zion, empresa Zion, dá um foco aqui pra gente, olha só. Exatamente aquilo que a Tânia falou, que era a maior dificuldade dela. A gente tá aqui agora, ó, vou levantar aqui, ó, com a marca que a Tânia lançou, porque ela era o sonho dela, ama. E aí a Tânia vem agora. Que a minha paixão por doce vai além de só comer. A minha paixão por doce é maior de fazer. Pois é. Então, assim, exatamente naquilo que era o calcanhar de Aquiles dela, isso se transforma no sonho, né? E eu acho que tem uns 2 anos que nós sentamos num lugar para conversar. A gente foi tomar um café. E você me disse do sonho que você tinha de fazer algo para você, né? Porque assim, você tem um negócio familiar que envolve seu marido, seu filho, tá todo mundo lá envolvido. Que teoricamente, né, foi algo de anos. Que vocês trabalham juntos. Mas você tinha um sonho pessoal, que também era além de trabalhar com ele. Um sonho de realização profissional, né? Como que isso surgiu, pastora? Assim, é o que eu falei, eu sempre trabalhei em casa, cuidando dos filhos, cuidando de casa, cuidando dos filhos. O meu sogro almoçava na minha casa. E aí, quando eles cresceram, eles não dependem mais de mim. E aí veio aquela sensação. Que foi no dia que a gente conversou, né? Que você falou isso comigo. Aquela sensação de você não ter mais serventia, vamos dizer assim, né? Eu tô me sentindo inútil. A palavra que vinha na minha mente era essa. Que eu tava me sentindo inútil. E aí, quando veio a pandemia, acho que foi antes da pandemia até, que eu comecei a fazer um curso de bolo. Eu olhava acho que é Gislane o nome dela, não lembro. Eu chamo ela de Gi. Eu olhava a Gi fazendo os bolos, ela mora em Curitiba, a Gi. E eu ficava apaixonada. E a Gi é cristã também. E eu ficava apaixonada. E a Gi lançou um curso. Aí eu falei assim, vou entrar nessa. Aí comprei o curso da Gi, comecei a fazer o curso dela. As pessoas ficaram apaixonadas nos bolos. E aí eu comecei a fazer. Só que aqueles bolos ali... é um pouco diferente e tal, dava muito trabalho. E aí logo em seguida eu comprei um curso para aprender mais sobre as tortas no pote. Aí eu comecei a fazer e começou a vir aquela... E aí eu me sentia tão realizada naquilo dali, que as pessoas, as minhas sobrinhas, elas gostam muito dos meus doces. Elas sempre falaram, tia, vai ter doce, você que vai fazer os doces? Eu falava, então eu vou. Eu falei, gente, eu preciso botar isso pra fora. Posso ficar aqui dentro, guardado. E aí foi quando começou a surgir, aí foi quando o sonho começou a, né, vir esse sonho de fazer. Aí eu comecei a pensar, não, preciso lançar uma marca, preciso fazer alguma coisa. E aí foi quando a gente foi lá tomar aquele café. E começou a gerar o sonho ali, né? Porque, assim, às vezes a gente gera um sonho e a gente acha que dali a 2, 3 meses esse sonho vai ser realizado. E ele tem um processo de Deus. Tem um tempo de Deus para que a coisa nascer. O importante é a persistência, né, Tânia? Porque no meio do caminho, eu acredito que até chegar aqui, muitas vezes você desanimou, né? Porque a gente encontra um obstáculo pelo meio do caminho. A gente para um tempo. Tem a situação, né, que você tem um negócio familiar. Eu precisava e tal, ajudar ele. Precisava ajudar. Mas, assim,
foi gerando o processo de amadurecimento para isso também. Com isso, né, o tempo de amadurecimento na igreja, o envolvimento na igreja, com os propósitos de Deus para você também, né? Porque tem a área toda ministerial envolvida do seu chamado, né? Para você também ganhar essa maturidade e esse equilíbrio, né? Trabalhar a sua mente, porque são tudo desafios que a gente vai alcançando, né? E nesses desafios, né, que a gente vai passando, eu acredito que você também teve momentos de dificuldade, né? A gente estava conversando aqui nos bastidores que você teve, há poucos meses, você teve uma recaída, né? De se sentir triste, né? E aí, a pessoa que sofre de depressão, ela tem uma doença, uma doença da mente, mas que as pessoas pensam assim, a pessoa tá com depressão porque é falta de Deus. Eu ouvi isso muitas vezes, né? É falta de Deus. E não é. É no momento que eu tô porque bem você estava indo nos cultos, estava buscando. Tô bem com Deus, mas existem gatilhos na mente que precisam ser tratados, né? E aí, a pessoa que tem a depressão, ela quer fugir. Ela não quer ter compromisso, né? Porque, igual eu te falei, muitas vezes é a vontade de ficar em casa, só ficar em casa. E eu tive essa recaída. Mesmo estando na igreja, mesmo estando bem com Deus, bem com você começou com a família, fugir dos compromissos, né? Eu tive essa recaída, eu tive também. Aí você começa a querer fugir dos compromissos. E aí eu comecei a entender que eu precisava me envolver. E aí foi quando você me chamou para cuidar dos jovens, né? Para ficar ajudando nos jovens, a Ana Paula, o André. E aí eu aceitei, eu falei, não, eu aceito. Aí eu pensei, não, mas e o dia que eu não estiver bem, como é que eu vou? Mas eu falei, não, eu vou aceitar, porque quanto mais desafios a gente tem nesse período de depressão, quando a gente está assim, menos você cai. Porque você precisa estar ocupada, se você tiver compromisso, né? Ocupada com a mente. Você tem que estar ocupada. Se você tiver compromisso, você se obriga a sair de casa. E aí se obriga a... E aí também você veio com o desafio de e aí voltar à marca, né? E aí foi quando... Aí aí passou um tempo e a minha cunhada... Eu já tinha um sonho, já há um tempo, de ensinar as coisas. Então, eu fui até num programa do Hélio Carracena e falei lá sobre isso, que o meu projeto é montar um curso. Até a menina do Sérgio, a netinha do Sérgio, ela falou, a Camille falou assim, eu vou ser sua aluna, né? Foi a primeira a falar que seria minha aluna e tal. E aí eu tenho essa vontade desse projeto, de fazer um curso, montar um curso. E aí, a minha primeira oportunidade de poder fazer um cursinho foi na oficina do chocolate, no Dia das Mães, lá na igreja, né? De poder ministrar um cursinho. No encontro de levitas que Deus gerou. No encontro de levitas, eu estava lá conversando com a Jaque sobre elas estavam falando sobre o que poderia ser feito no Dia das Mães, e aí eu estava falando com ela, por que a gente não faz uma oficina culinária? A princípio era uma oficina culinária. Vamos fazer uma oficina culinária? Foi muito legal. Com as mães e com os filhos, para que as mães e os filhos possam passar ter um tempo de qualidade juntas. Foi a tua primeira experiência lecionando, né? Primeira experiência. Né? E aí vai até botar umas fotos também. E foi tanto de Deus, assim, que a minha primeira oportunidade de poder passar um pouquinho do meu conhecimento foi justamente na igreja. Foi justamente gratuito para o pessoal e foi uma coisa assim que me deu muita alegria. Eu tava lá, as crianças chegavam tudo com chocolate pra mim. Nossa, as crianças amaram. E as mães também, As mães também gostaram. Foi um tempo muito gostoso. Depois aí eu fiz uma apostilazinha pequenininha para elas, dei de presente. Levei um saquinho com a logo da igreja colada, com o logo das crianças, né, colada, para que as crianças pudessem levar o chocolate que elas produziram ali, levar para casa. E aí elas levaram, depois elas postaram fotinha, me marcaram. Foi muito legal. Foi muito gostoso, foi um tempo muito bom. Aí dei a apostila para as mãezinhas poderem depois produzir em casa, né, se quisessem. E aí foi um tempo muito gostoso, foi um tempo muito bom. E assim, aí aquilo dali ferveu mais ainda no meu coração, a vontade desse projeto do curso. E aí foi quando a minha cunhada me chamou para esse desafio, pra gente lançar um curso. E aconteceu muitas coisas desde esse dia. Eu falei com o André, André, preciso de você vai me ajudar.
vão Que era um gravar desafio pra de mim. 21 dias, né? Desafio de 21 dias. E, pastor, a gente não conseguiu fazer. Porque foi tanta coisa. E você operou no meio do caminho também, né? Eu falei com a minha cunhada, olha, cunhada, a gente tem esse desafio de 21 dias, mas eu já tenho alguns compromissos marcados. Por exemplo, eu vou trabalhar no Encontro com Deus. Então, eu não posso faltar, porque eu já me comprometi. E é uma coisa que eu preciso muito ir. Preciso muito ir pra mim, Pra sua meu... família. Como isso gerou coisa pra boa minha pra família vocês, né? e, assim, pro meu pessoal com Deus, Sim. né? Para aquele meu pessoal com Deus. Porque quando você trabalha, eu não sei as outras pessoas, mas, por exemplo, quando eu trabalho, eu recebo em dobro Com certeza. daquilo que Deus tem, né? Que Deus derrama muito e eu recebo em dobro. Então, eu falei, não, eu preciso disso. E tem a minha cirurgia que eu preciso fazer urgente. Porque são pedras pequenininhas. Que tava te dando muita dor. E essas pedras pequenininhas são as piores. Porque elas podem migrar pro pâncreas e te dar uma pancreatite, te dar um caso grave. Até risco de vida, né? Risco de morte, risco de... Enfim. E aí eu falei com ela, não posso. E aí a gente começou a estudar. E a gente começou a estudar. E aí nesse período veio muitas coisas assim. Aí veio a situação da cirurgia, que aí eu realmente... minha recuperação não foi tão rápida igual das outras pessoas. Por causa dessa situação que você tinha da bariátrica. Da bariátrica, até mesmo da abdominoplastia, que deu de novo aquele problema da dor por causa do instrumento. Eu realmente senti um pouquinho mais de dor nos músculos por causa disso. E assim, e aí eu fui tive uma dificuldade um pouquinho maior, né, para poder me recuperar, pra gente poder voltar, né, para poder produzir o conteúdo. Não é voltar, é conseguir produzir esse conteúdo. E a gente não conseguiu ainda. Aí logo depois, nos 15 dias que eu tava me recuperando, o meu sogro ficou doente. Foi lá pra minha casa, ficou lá comigo uns dias, eu cuidando dele e tal. Mas eu falei com Deus, eu falei assim, tudo tem um tempo de Deus, né? Tudo tem um tempo dele. O importante é que o curso tá nascendo, né? Tá Daqui a pouquinho vai estar aí nas plataformas para vocês acessarem. Isso aí. Eu já tô com as planilhas prontas, já tô com, né, com a apostila ainda tenho que montar, mas já tô com tudo pronto, é só montar bonitinho, com as fotos e tal. Mas assim, já tem um projeto. E tem algumas pessoas me pedindo parceria para colocar os doces em alguns lugares. Se eu fechar a parceria, eu falo onde é. Por enquanto eu não vou falar. Mas olha só, gente, e a Tânia tá fazendo, na verdade, ela entrou numa linha agora, olha que coisa bacana, como que o nosso Deus é criativo, né? E vai gerando, de torta gourmet. Então aqui, olha só, eu tenho na minha mão aqui, ela fez várias e trouxe pra cá. Esse aqui é de tapioca. De tapioca. Essa é de quê? Paçoca. É, porque tem etiquetinha tudo bonitinho, ó. Paçoca. Assim. Essa aqui, abacaxi com coco. Ah, tá. Meu doutor tá falando pra gente virar pra outra câmera. Tô acostumada com isso, tá, gente? Ninho com geleia de morango. E essa geleia é artesanal. As geleias de abacaxi... Tudo artesanal. A geleia de abacaxi, a geleia de morango. Esse aqui é um que tá vendendo muito, o pessoal tá amando. É pistache. Esse é de pistache, com caramelo. Gente, esse aqui, tchau. Deixa eu esconder aqui. Esse é de pistache. Esse é meu. A gente tava brigando aqui porque ela falou que ia fazer hoje pra gente. Eu já escondi esse. É meu, tá? Ninguém pega de pistache e caramelo, por favor. Esse aqui o tio André vai gostar. Esse aqui, eu peguei a inspiração do chocolate Snickers. Caramelo, amendoim. Snickers. Tá bom, André, esse eu deixo pra você, tá? A gente, a Zion, que tá produzindo a gente aqui. Esse aqui é com ganache de chocolate, é bem Snickers. E esse aqui é o paçoquinha. Paçoca. Que é a nossa paçoquita. Serginho gosta de paçoca? Então, Serginho. Esse é o preferido do Rafa. Olha. Já tenho lá separado pra ele. Mãe, separa um de paçoca pra mim. Gente, é cada sabor diferente que eu não vi por aí ainda, tá? E aí, o que aconteceu? A minha sobrinha vai casar mês que vem. Dia 21 de agosto. Isso foi dessa semana agora pra cá, não foi? Foi. Novinho isso. Os doces gourmet nasceu nem... Uma semana, Deve ter um mês, assim, nascer mesmo, mas eles começaram a ser gerados tem nem um mês.
Porque a minha sobrinha falou, tia, vou casar, mas quem vai fazer os doces da minha festa vai ser você. Eu falei, pronto, agora eu não durmo mais. Eu não durmo mais, porque eu vou ficar pensando nesses doces dia e noite. E aí eu comecei a montar um monte de... Eu já sabia, eu já tinha feito um cursinho, um curso de brigadeiro gourmet. E aí eu comecei a montar as receitas. Eu falei, não, eu vou ter que inventar umas receitas novas. E aí eu comecei a fazer torta de limão, que é diferente, totalmente diferente. É o de torta de limão. Aí tem o de sneakers, que eu inventei um de caramelo com amendoim, chocolate. Aí tem o de maracujá, que é com geleia de maracujá. Ai, gente. Tem o com geleia de morango. Essa geleia que eu uso no pote, eu uso no doce. Eu faço o doce e boto ali. E aí tem o ninho com Nutella, que eu realmente fiz a massa de ninho e a massa de Nutella. Misturei os dois pra ficar uma coisa bem diferente. Aí montei essa caixinha de presente. Que também você vende, né? Que aí a pessoa quer dar de presente. Aí, aí tem esse de caramelo, gente, com os tudo, blossoms. olha, ela fez tudo com tanta excelência. A fitinha tem a marca. A fitinha, a caixinha, o coraçãozinho. A etiquetinha. Ainda tem uma caixinha menor pra quem quer comprar uma coisinha menor, tá vendo? Pra quem tá só com vontade de comer. Olha, quem quer comprar uma coisinha menor. Eu até antes de vir pra cá, eu entreguei uma caixinha dessa lá, que a minha amiga... E eu não tinha a minha intenção não era colocar agora pra venda, mas o pessoal tá todo mundo perguntando quanto que tá essa caixa, quanto que tá essa caixa. Olha, gente... Falei, uma encomenda especial pra minha pastora, mas... Ah, meu Deus. E olha, gente, o que acontece, né? A Tânia, além de ela ter... lida, né? Porque assim, eu imagino pra você que aquilo que você falou, a minha realização não tá só em comer, mas em fazer. E aí, como é que é pra você lidar com o dia a dia aí? Então. Pra fazer esses doces todos? E assim, a gente tem que provar, tem que provar, jeito. Meu Deus! Tem que provar, não tem jeito. Porque eu sou assim, eu não consigo fazer uma comida se eu provar e falar, não tá bom, não tá bom. Eu tenho a Tânia tá contratando provadores. Entendeu? De graça. O André já quer, de graça, provadores de graça. Você quer, você chama ela, né? Pra provar, pra ser degustador disso aí. Degustadores. Entendeu? E aí, quem são meus cobaias lá em casa são as crianças, né? Meus filhos, meu marido. A minha filha ficou apaixonada nesse de ninho com Nutella que eu fiz duo, né? E você tá montando assim, tá sendo pioneira em sabores originais. Em sabores diferentes. Sabores diferentes, a coisa que eu tô fazendo, assim. Aí eu falei com a Larissa, falei, vai ter produto lá no teu casamento que ninguém nunca comeu. Por exemplo, esse sensação aqui é chocolate com morango. Meu Deus. É o brigadeiro. Ainda bem que essa caixa... É esse aqui que é o brigadeiro meio amargo. Que eu misturei com esse aqui de morango e fiz a sensação, que é chocolate. Aí o tortinha de limão, são com pedacinhos de biscoito. É tudo diferente. São uns diferentes. Ah, esse é de café. André. Não sei se eu vou te dar café. Docinho de café. Esse é de café, eu fiz um... Olha eu. Um experimento. Espírito Tem de Santo. Pistache também, ó. Esse branquinho, esse verdinho. Eu vou dar sim, porque eu sei compartilhar. Mas... E aí, além disso tudo também, né? Eu acredito que esse sonho que foi gerado em você de ensinar é porque você conhece muitas mulheres, ouviu histórias já de muitas mulheres que às vezes estão em casa. Exatamente. Precisam de uma renda. Precisam de um dinheirinho. Às vezes não tem um currículo profissional onde alguém vai oferecer uma oportunidade de emprego. Que igual a mim, pastor, eu não tive a oportunidade de estudar. Eu não pude estudar. Eu comecei, eu não tenho nem ensino médio completo. Porque eu tive que começar a trabalhar muito cedo para ajudar os meus pais. E aí, logo assim, casei, tive o Rafa. Sim. E aí, a faculdade vai ficando para trás. Vai ficando. Né? Os estudos vão ficando para trás, a faculdade vai ficando para trás. E aí, e aí eu comecei a pensar, não, tudo bem, eu posso até ajudar. Eu vou ajudar, eu ajudei meu marido muitos anos na loja dele, Sim. né? Mas sabe aquela... Eu ouvi coisas assim, pastora, você não precisa disso. Por que você está se envolvendo com isso? Por que você está fazendo isso? Você não já precisa tem tudo, disso. Né? Por que você precisa disso, né? Teve uma pessoa que falou assim, não, você pode fazer mais barato porque você já tem dinheiro. Eu falei, não, mas quem sabe que você tem dinheiro, não é verdade? Mas eu tô toda... Né? Enfim, né? Então, assim, eu cobro o preço justo.
Eu tenho a minha tabela que eu que montei. E é tão bom que, assim, Deus foi me dando... engraçado que esse tempo todo que eu trabalhei com meu marido, eu aprendi muita coisa legal de porcentagem, de tabela de Excel. De Excel. E aí, como a gente tem a produção na padaria, tem o que eu uso em cada produto. Você tem a experiência tudo. da vida, né? A sua faculdade foi a vida ali no dia a dia. Foi o dia a dia da loja. Mas você teve essa oportunidade, né? Muitas mulheres estão em casa e não sabem o que fazer. E aí, tem pessoas até da minha família que o marido trabalha fora. A moça tem problema com depressão, não consegue trabalhar fora por conta das instabilidades, né? Muito instável, as instabilidades da depressão. Tem filho, não tem com quem deixar, um menino pequeno, né? Que ela não consegue trabalhar fora. Então, assim, eu penso nisso, que é uma renda que a pessoa pode ter. Né? E assim, o meu curso eu quero ensinar mesmo as meninas fazerem da casa delas, sabe? Assim, o meu sonho, assim, no início agora talvez eu não consiga ir tão longe assim, né? Vai aos poucos. Mas a minha vontade mesmo é ensinar elas a abrirem uma empresa, num MEI que seja, né? E montar a loja dela no iFood. Toda uma estrutura, e todo poder, um suporte de estrutura, né? E poder da casa dela... O rapaz do iFood vai na casa dela, ela entrega pro rapaz, o rapaz leva, faz entrega, sabe? Ou seja, você quer... Isso não é só uma satisfação pessoal, né? Mas é uma missão que você pegou agora para ajudar outras pessoas também a recomeçar. Ou seja, você está recomeçando. Tem tudo a ver com isso. Recomeço, né? Você está recomeçando, assim, embora, né, você sempre trabalhou de forma familiar, mas isso para você é um recomeço de uma estrutura profissional também, pessoal. De você estar se aprimorizando através de cursos, também resgatando essa coisa dos seus cursos. A gente até falou do estudo, né? Porque também existe ensino médio que agora também te motivou a terminar. Porque existe a questão ministerial do seminário que você também vai fazer. Né? Quer dizer, uma coisa vai completando a outra para que todas as áreas fiquem equilibradas e todos os sonhos possam ser alcançados. Exatamente. E com isso a sua mente vai sendo ocupada, quer dizer, claro que existem dias de luta, dias de... Mas isso, quer dizer, os seus sonhos hoje, eles estão levando você também a focar a tua mente naquilo que é certo. E assim, eu não estava mais querendo um compromisso, que igual eu te falei, como meu filho começou a trabalhar no mercado com a gente, nas lojas, ele começou a ajudar muito meu esposo, então eu comecei a deixar ele para você investir no seu sonho. Mas na verdade, sim, deixar ele para eu poder ficar acomodada em casa, para eu não precisar ter Foi uma fuga, né? Foi uma fuga. E aí comecei a entender. Aí eu entendi que se eu não tivesse um compromisso, a depressão voltava. Eu entendi isso. E aí, o que eu fiz? Você entendeu que você tem que estar... Ocupada. Com compromisso, comprometida com algo real, né? E aí, a minha maior... igual eu cheguei a comentar contigo, que eu tive muita crise de ansiedade na semana que eu operei. Por que essas crises vieram? Porque eu queria estar fazendo os doces. E eu não podia estar na beira do fogão. Eu não podia estar em pé na beira do fogão. E aí eu ficava no Instagram vendo vários cursos. Ia te dando aquela coisa, né? Ai, meu Deus, ai, meu Deus. Fazendo algumas aulas, aprendendo algumas coisas para poder trazer novidade, né? Igual esse aqui de sneakers, sneaker, né? Que é uma novidade. O de pistache com caramelo de amendoim. Eu falei, eu quero fazer um de pistache, mas o que vai combinar? Aí eu faço os testes em casa. Igual eu fiz um de torta de limão, não ficou legal. Eu não pude nem trazer porque não ficou bom. Aí são testes. Sim, então, isso envolve tempo, dedicação. Tempo, material. E você vai entregar isso tudo no curso, né? Tudo já pronto. Hoje eu tô com 10 sabores 10 ou 11 sabores de torta. E o dos docinhos, as combinações eu posso chegar a 17 sabores. Hoje, por enquanto. Olha. Mas ainda tenho mais... Porque vai vindo E essa nova fase para você está sendo como? Mesmo diante das dificuldades da operação de tudo, como é que está sendo isso para você? Eu sinto assim, como se... Eu não sei te explicar, mas eu me sinto muito viva. Realizada, viva. Eu tenho vontade de acordar cedo, eu não tenho vontade nenhuma de ir para minha cama durante o dia, igual antes eu ia, com as coisas. Eu não tenho vontade, eu fico o dia inteiro. Eu estava
tô me recuperando ainda, então tem coisas que ainda não dá para eu fazer, mas aí eu peço a minha filha, abaixa aqui, pega isso aqui pra mamãe, isso aqui é pesado, me ajuda e tal. E aí eu organizei a minha cozinha, consegui, mesmo na recuperação da cirurgia, eu consegui dar uma organizada de minhas coisas. E são vários projetos atrás disso, né? Porque Vários tem outras projetos. coisas que a gente não pode falar ainda, né? Mas assim, por causa disso, outros sonhos de expansão estão começando, né? Igual a Tânia falou, tem gente já procurando ela para fazer parceria. Tem gente querendo fazer parceria. Porque, E por ela exemplo, nem divulgou tanto, porque o Instagram dela vai estar aqui, né? Mas é Amor em Camadas, né? E a gente já criou o do curso, que é o Escola Amor em Camadas, só que ainda não tem conteúdo nenhum nesse Instagram do curso. Ainda não dei continuidade, estamos produzindo. Mesmo sem conteúdo nesse Instagram, já me procuraram. Me procuraram perguntando como fazia para fazer a inscrição, como é que funcionava o curso e tal. Aí eu falei com ela, meu amor, a gente ainda tá gravando, a gente ainda tá montando o curso, mas assim que eu tiver com o curso eu vou te procurar. Então, assim, a gente viu que é uma coisa que Deus está alinhando, sabe? E várias vezes vem na minha mente assim, meu Deus, será que é isso mesmo? E aí eu falo, não, se Deus está nesse negócio é porque vai dar certo. E o propósito certo, Exatamente. né? Nosso propósito é ajudar as mulheres, assim como a gente encontrou nisso, eu e minha cunhada também, a mesma coisa que eu, procurando algo para fazer, né, assim, para poder se realizar profissionalmente. E aí a gente tá tão envolvida e tá se realizando tanto nisso que a gente quer passar isso para outras pessoas. E eu acho que esse é o propósito certo. E aí eu falei com ela, não, vamos devagar, porque Deus vai ajudar a gente a fazer dentro do processo certo, dentro do processo, certo, né? no tempo certo. A gente precisa estudar um pouquinho mais, vamos estudar um pouquinho mais. E é muito estudo, muita pesquisa. E Deus vai trazendo as novidades, vai trazendo as inspirações e aí a gente vai fazendo. E aí, assim, eu sei que, né, a gente poderia ficar aqui mais 3 horas, mas diante disso tudo que a gente conversou aqui, porque você vai ter que voltar, que eu dito que a gente vai ter que fazer uma live ao vivo pra sortear. Fazer uma live pra sortear pra galera. Pra ela falar, de repente, ensinar uma receita aqui. Sim, né? A gente pode fazer. Eu queria que você deixasse uma mensagem para as pessoas diante de um pouquinho da sua história que você contou aqui, né? Você olhasse para aquela câmera ali e deixasse uma mensagem para homem, para mulher que ouviram a sua história e que precisam recomeçar. Eu vou puxar para o lado espiritual, porque para mim foi fundamental. Então, assim, mesmo que você esteja passando por problemas na sua vida, se você estiver com Deus, se você estiver com Jesus, se você estiver firme com Ele, as coisas vão passar. Às vezes você vai pensar que você tá lá igual eu pensei, tô lá no fundo do poço, tô lá, eu acho que eu via que eu achava que não ia ter esperança para mim, né? E um dia eu falei eu abri o meu coração para Jesus, eu falei, Jesus, me dá uma segunda chance. E eu lembro que eu estava no meu quarto, ajoelhada do lado da minha cama, e eu olhei para o céu chorando muito e falei com Jesus, abri o meu coração para Ele. Então seja sincera com Deus. E quando você é sincero com Deus, aquela palavra que diz que um coração quebrantado e contrito, Deus não despreza, eu vivi isso. E se você está passando alguma dificuldade na sua vida, que você está passando, acha que acabou, acha que é o fim, né? É o fim da estrada, é o fim. Olha para o céu e seja sincero. Abre o teu coração, porque Ele não vai te desprezar. E a tua vida, ela só vai realmente ficar equilibrada com a presença do Espírito Santo na tua vida. Então é isso, busca a presença de Deus, independente do que você está vivendo, independente do que você já viveu. Às vezes você pensa, já trabalhei tanto, mas busca, seja sincero, que Deus não vai te desprezar. É isso. Eu queria agradecer aqui. Agora a gente vai aqui
entre nós. Degustar. Degustar. E aí você segue o canal, segue o Instagram da Tânia, Amor em Camadas. O meu também. Ajuda a divulgar a gente. Daqui a pouco o nosso canal no YouTube, né? A gente tá com um projeto, gente. A gente vai trazer a Tânia pro nosso canal só pra dar as receitinhas dela. Então você vai ter daqui a pouco dentro do nosso canal só uma área pra Tânia. Pra Tânia poder fazer as coisas dela. Então espera aí que você vai ver. E eu queria agradecer porque a gente precisa de histórias como essa, dar voz, né, que eu falo, né? O nosso canal, ele também foi criado com uma missão. Dar voz a pessoas que têm feito diferença e que vão fazer diferença na sua vida. E que vão, através das suas histórias, inspirar, saber que você não é mais uma na multidão. Você não é todo mundo. Você é alguém que tem algo pra contar, algo pra fazer e algo pra recomeçar, tá bom? Um beijo no seu coração. Um beijo, gente. E até o próximo GabiCast. Espero vocês, ok? Compartilhem muito! Compartilha aí.